Bom, gente, eu vim contar aqui pra vocês um pouco dos bastidores dessa história toda do Edclay Teixeira. A gente contou com exclusividade na terça-feira aqui no G1 sobre como ele conseguiu entregar para os alunos, 5 dias antes do Enem, perguntas parecidíssimas com as que realmente caíram nas provas de matemática e de ciências da natureza. Como que eu cheguei a essa história? Quais os bastidores disso tudo? Bom, primeiro, eu trabalho com essa parte de educação aqui no G1 já há mais de 10 anos, então tenho muito contato de gente que eu entrevistei ao longo desse período. E aí eu fui procurada por um desses alunos, de uma matéria que eu fiz há mais de 2 anos. Ele falou, olha, Luísa, eu não sei se você se lembra de mim, mas você me procurou uma vez para me entrevistar e eu tenho uma informação aqui para você. Olha só o que aconteceu. A gente tem um problema de uma live que foi exibida para milhares de estudantes um pouquinho antes do Enem e mostrou questões. Esses estudantes foram privilegiados. E aí isso eram 5 e pouco da manhã, foi na hora que eu acordei. E eu comecei a ir atrás, dar uma olhadinha nas redes sociais, vi que já tinha um burburinho, muita gente falando mesmo dessa live com prints. Só que você precisa até aí, a gente sabe hoje como estão as coisas de fake news, tal, verificar se realmente essa live tinha acontecido antes do Enem e se realmente as questões mostradas ali eram parecidas com as do Enem. Fui olhar, simplesmente o arquivo tinha mais de 6 horas. E aí, quem me ajudou muito foram esses alunos que estavam muito empenhados mesmo em mostrar que as questões eram quase iguais. Eles foram descobrindo aos poucos o tempo ali em que parecia cada questão. Eu fui anotando, fui tirando print, comparei e de fato as questões eram muito parecidas, inclusive os números, as alternativas. Procurei então o INEP e o MEC, comecei a entrar em contato com os órgãos oficiais e procurei o próprio Edclay. Só que o Edclay até agora não me respondeu em nenhuma das minhas tentativas. Ele disse que ia conversar com a TV Verdes Mares e depois acabou mudando de ideia. No fim, o advogado dele mandou uma nota, mas para mim mesmo eles ainda não responderam. O que ele diz é que ele não fez nada de ilegal, que ele não agiu de nenhuma forma irregular. Ele descobriu que as questões do Enem eram pré-testadas em um prêmio da CAPES, chamado Talento Universitário, que era prestado ali por alunos de primeiro ano da graduação. E essas questões eram testadas ali para o INEP ver o grau de dificuldade e tal, mas ninguém que estava fazendo a prova, em tese, sabia que essas questões poderiam cair no Enem depois. O Edclay descobriu isso, disse que descobriu no livro da Renata Cafardo, minha colega, uma grande jornalista de educação, no livro Roubo do Enem. Fui conversar com a Renata Cafardo, ela me disse, nunca mencionei nada dessa prova da CAPES no meu livro. Aí já vimos que tinha uma mentira nessa história. Mas, de fato, as questões eram parecidas. A gente já tinha uma história a ser publicada ali, a gente já tinha consultado as partes principais. A gente publicou ali por volta de 10h20, 10h30 da manhã de terça-feira, a primeira versão dessa história. Só que a história foi crescendo. E aí, ao longo da tarde, outros alunos foram me procurando, vários candidatos dessa prova da CAPES vieram falar comigo, ex-colegas do Edclay, outros donos de cursinho que se sentiram muito injustiçados, e eu fui reunindo cada vez mais depoimentos, cada vez mais prints, comprovantes de Pix, uma série de provas. Até que, no fim da tarde, o INEP e o MEC disseram que iam realmente cancelar, anular 3 questões do Enem. A gente foi atrás, a gente já tem no G1, inclusive, quais são essas 3. 3 dessas tinham realmente sido adiantadas pelo Edclay. E aí, hoje, eu conto uma outra novidade para vocês, que é, como que o Edclay tinha essas questões todas do prêmio da CAPES? Ele pagava para que alunos que realmente fizessem esse prêmio da CAPES memorizassem questões e depois contassem tudo para ele assim que eles saíssem da prova. E aí, com isso, ele pagava R$10 para cada questão que esses alunos lembrassem. Mas os alunos não sabiam direito para que ia servir esse material. Eles sabiam que talvez ele se baseasse nisso para criar um simulado, mas não imaginava que seria um material realmente que inspiraria o Enem. No fim das contas, o Edclay, então, pagava realmente R$10 por essas questões. Eu vi os comprovantes de transferência, vi a própria mensagem do Edclay falando que faria essa oferta, que se a questão tivesse detalhada, ele até poderia pagar um pouco mais. E vendia esse material em apostilas, em cursos, por mais de R$1.300. Então, essa história completa a gente conta em detalhes no G1. Vocês podem acompanhar lá. Todas as atualizações vão estar na nossa página de educação.